questão do início da vida humana, com todas as vênias possíveis, não se trata de questão religiosa. Não se trata de dizer que a vida humana começa com a concepção porque alguém é budista, ou porque alguém é evangélico, ou porque alguém é espírita. A vida humana começa com a concepção porque é um fato científico biológico. Olá, gente. Eu sou o professor José Miranda de Siqueira, doutor em Direito, com atuação na advocacia no Biodireito, e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o papel do Supremo Tribunal Federal Brasileiro na defesa da inviolabilidade da vida humana. A princípio, poderíamos considerar o tema, até do ponto de vista da simplicidade, um tema que abordaria o papel, a missão institucional do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. A princípio, o papel do Supremo seria simplesmente respeitar e guardar os dispositivos constitucionais. Mas o assunto é um pouco mais complexo, envolve algumas considerações técnicas de biodireito que nós pretendemos fazer uma explanação envolvendo todos os aspectos do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal à luz da sua jurisprudência a respeito da defesa da inviolabilidade da vida humana. Nas considerações iniciais, cabe destacar, em primeiro lugar, a situação do poder constituinte originário. Como todos sabem, basicamente, no direito constitucional, o poder constituinte originário é a genética constitucional, a gênese da vontade da Constituição. A Constituição brasileira, conhecida como Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, é uma Constituição democrática e foi criada pela vontade popular, incluindo o seu próprio dispositivo, que diz que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, houve a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte no Brasil e os deputados constituintes eleitos pelo povo brasileiro manifestaram de forma livre, sem impedimentos, a sua vontade, que representou a vontade popular na criação dessa Assembleia Nacional Constituinte, onde todos os temas e todos os artigos, um por um, da Constituição Federal foram debatidos com muita profundidade, muitos debates, muita discussão técnica, científica, até a final aprovação do texto da Constituição Brasileira de 1988. E os autores de direito constitucional são unânimes, para citar apenas um, o professor Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos dizem que não há nada mais sagrado em direito constitucional do que o poder constituinte originário. Porque o poder constituinte originário é a vontade do povo, a vontade popular. Então, no caso do Brasil, a proteção constitucional da vida humana está regida no artigo 5º da Constituição Federal, que tecnicamente é uma cláusula pétrea, que diz que o direito à vida é um direito inviolável. O direito à vida é uma posição constitucional que foi fruto de um grande debate constitucional, várias correntes, várias opiniões políticas diferentes, debateram com exaustidão a questão da proteção e prevaleceu o artigo 5º da Constituição, que garante a inviolabilidade do direito à vida. A princípio, essa discussão parece simples, mas não é. Nós vamos desenvolver o raciocínio da chamada genética constitucional. Pretendemos aqui, em poucas palavras, explicar a todos como nasceu a Constituição e como evoluiu esse debate para a aprovação do artigo 5º, que garante a inviolabilidade. Como se deu, na prática, a aprovação do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que garante a inviolabilidade da vida humana.
A vida em desenvolvimento no ventre materno encontra-se sob a proteção da Constituição como bem jurídico independente e inviolável. Bom, do ponto de vista científico, da biologia, da microbiologia, né, são ciências muito evoluídas, já se tem conhecimento científico e comprovado de que a vida humana começa com a concepção. Isso é um conhecimento científico da medicina, da genética, e nós sabemos que a partir da fusão dos gametas masculino com gameta feminino, tem-se um novo ser, um novo código genético, um novo DNA, cuja vida, se não for interrompida segundos, a partir de um segundo da concepção, se não houver a interrupção voluntária dessa vida, essa vida, 9 meses depois, vai gerar um ser humano, e esse ser humano vai ter um código genético, vai ter um DNA, e se esse ser humano viver 90 anos, ao final de 90 anos, um fio de cabelo desse ser humano, levado ao microscópio, vai confirmar que o mesmo ser humano de cabeça branca de 90 anos é o mesmo ser humano que nasceu a partir da relação sexual do seu pai com a sua mãe, um segundo depois da fusão dos gametas masculinos e femininos. Então, inicialmente, convém destacar, até porque nós vamos lá na frente fazer algumas considerações, que a questão do início da vida humana, com todas as vênias possíveis, não se trata de questão religiosa. Não se trata de dizer que a vida humana começa com a concepção porque alguém é budista, ou porque alguém é evangélico, ou porque alguém é espírita. A vida humana começa com concepção porque é um fato científico biológico. A partir da relação sexual do homem com a mulher, a partir da fusão do gameta masculino e feminino, surge um novo ser, surge um novo DNA, surge um novo código genético que vai ser mantido por toda a vida, como se fosse uma impressão digital genética. Nunca mais vai mudar. Aquele DNA é o mesmo de uma pessoa de 90 anos, de um jovem de 18 anos, sempre terá o mesmo DNA. E a Constituição, ao aprovar e promulgar o artigo 5º, que a vida humana é inviolável, como dogma constitucional, como cláusula pétrea que não pode ser modificada, a não ser por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, nenhuma ação na Justiça pode derrubar uma cláusula pétrea, porque é uma vontade popular emanada do poder constituinte originário. Por essa razão, tem-se hoje no Brasil um assunto muito sério que nós devemos abordar com muito cuidado, com muita inteligência e muita observação. Qual a grande discussão, qual é o cenário jurídico hoje no país que envolve o papel do Supremo Tribunal Federal com relação à defesa da inviolabilidade da vida humana? Surgiu no Brasil, a partir da chamada ADPF 54, que tratou da interrupção seletiva da vida intrauterina dos chamados fetos anencéfalos, surgiu nesse contexto, no cenário nacional, no Supremo Tribunal Federal no Brasil, a seguinte discussão jurídica, Uma entidade nacional de médicos, trabalhadores na saúde, patrocinada por um advogado, Dr. Luiz Roberto Barroso, que tempos depois de advogado se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, um fato muito curioso, e ficou conhecido nacionalmente com esta demanda, auxiliado por um grupo que desenvolve políticas públicas a favor da liberdade reprodutiva da mulher, colocaram, através de uma ação no Supremo Tribunal, a seguinte discussão. Senhores ministros, uma criança portadora de anencefalia não é um ser humano. Não é um ser humano, isso está na petição inicial. É um sub-humano fadado ao fracasso. E aí se transcreve o texto da professora Débora Diniz, da UNB, que subsidiou o advogado Luiz Roberto Barroso, dizendo que o anencéfalo, de acordo com a doutrina, a opinião dela, o anencéfalo não é um ser humano. Em poucas palavras, da relação sexual
do pai de uma criança com anencefalia, com a mãe de uma criança com anencefalia, não nasce um ser humano, segundo a professora Débora Diniz e segundo a petição inicial do advogado Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro da Suprema Corte. Nasce um sub-humano fadado ao fracasso, que não pode compartilhar da humanitude. Ora, essa tese esposada na petição inicial suscita o seguinte debate científico no campo da ciência do direito. O que é garantido pelo artigo 5º da Constituição? O direito, a inviolabilidade do direito à vida, esse que nós estávamos há pouco falando, previsto no artigo 5º da Constituição, da inviolabilidade da vida humana, estamos em discussão. Está valendo esse artigo 5º? Tá? Ou está valendo o direito a uma existência digna? Nossos queridos ouvintes poderiam me perguntar: por que direito à existência digna? Por que essa questão de inviolabilidade do direito à vida versus direito à existência digna? Vamos esclarecer. Tá? Quando a Constituição estava sendo elaborada, tá? Antes de outubro de 1988, os deputados constituintes levaram à discussão o artigo 5º. Vamos aprovar o artigo 5º. Um grupo de deputados constituintes, que representava mais de 80% da vontade do povo brasileiro, teve a seguinte posição: nós queremos que aprove a inviolabilidade do direito à vida. Não tem que discutir nada. É vida humana, o direito à vida é inviolável. Não podemos ceifar uma vida humana. Essa é a posição majoritária. E um grupo minoritário disse: não, vamos aprovar um outro texto. Não vai ser garantido o direito à existência digna como está, não. Vai ser dito o seguinte: é garantido o direito à existência digna. Olha a diferença. Uma coisa é inviolabilidade do direito à vida e outra coisa é direito à existência digna. Quando foi essa discussão? Em 1987 e 1988. Nós estamos em 2017. Vejam há quantos anos atrás que essa discussão foi. Quem podia e tinha o poder, somente eles e mais ninguém, de fazer a Constituição, eram os deputados constituintes. E quando fizeram a Constituição, discutiram isso. Uns disseram: não, melhor o direito à existência digna. Aí um outro deputado disse assim: olha, existência digna é um negócio meio subjetivo. Para você, síndrome de Down é uma existência digna. Para mim, não é. Deve matar toda criança com síndrome de Down. Aí um outro pode dizer: não, uma criança que tem HIV, eu não acho que ela deva ter uma existência, porque não é uma existência digna, uma criança com HIV. O outro: não, mas eu entendo que a criança com HIV tem existência digna. Então, discutiram e discutiram muito. Posso afirmar isso, queridos ouvintes? Porque tive a oportunidade, como advogado há 34 anos, morando em Brasília, advogando em Brasília e dando palestras em Brasília, eu fui convidado pelos deputados da Câmara Federal e fui dar uma palestra na Câmara dos Deputados e tinham vários deputados presentes, e falando sobre essa questão da inviolabilidade. E, no decorrer da minha palestra, eu citei o professor José Afonso da Silva, grande doutrinador, professor de Direito Constitucional reconhecido, cujo livro é utilizado em todos os concursos para magistratura e Ministério Público no Brasil. Não se passa hoje num concurso de juiz sem ler o livro do José Afonso da Silva. E o José Afonso da Silva faz o seguinte comentário sobre essa discussão na nota de rodapé do livro dele. Ele diz assim: ainda bem que foi aprovada a inviolabilidade do direito à vida. Eu participei, eu assisti, ele ajudou a redigir a Constituição, porque se tivesse vencido o direito à existência digna, hoje estaríamos na mão dos magistrados para decidirem se a pessoa deve viver ou deve morrer. Essa decisão de viver ou de morrer, passou a ser do juiz. Porque ele diz: não, essa criança aqui tem anencefalia, esse nasceu sem uma perna, esse tem zika vírus, não, o outro tem não sei o quê, esse não deve viver não, esse deve morrer. Então, o professor José Afonso da Silva, renomado professor de São Paulo, talvez o maior constitucionalista do Estado de São Paulo hoje no país, disse isso. Ele deve saber alguma coisa de direito constitucional e fez esse comentário na nota de rodapé do livro dele. Pasmem, os queridos ouvintes,
Quando eu acabei de falar isso numa palestra na Câmara dos Deputados, um deputado levantou o braço, uma pessoa levantou e disse assim: o senhor está dizendo tudo isso aí porque o senhor leu esse livro desse José Afonso da Silva? Eu digo: sim, senhor deputado, eu sou um humilde professor de Direito Constitucional, li esse livro e digo que eu li isso na nota de rodapé do livro, ele fazendo esse comentário. Pois fique sabendo o senhor que isso que o senhor disse que leu no livro, eu estava presente. Então eu dou testemunho de que é verdade. Eu digo: é mesmo? Aí bateu no peito. Eu fui deputado constituinte, professor. Eu fui deputado e eu estava nesses debates constitucionais na Assembleia Nacional Constituinte. Tudo isso que o senhor está falando é verdade. Eu vou em qualquer lugar e dou testemunho. Eu não precisa, deputado, o senhor ir em qualquer lugar, porque essa palestra da Câmara está sendo filmada. E nós temos a filmagem dessa palestra. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, está dando veracidade à minha fala. Eu estou dizendo que soube disso porque li num livro, o senhor está dizendo que sabe porque estava presente e participou dos fatos. Então, mais uma vez, estou ciente que é verdade que a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a inviolabilidade do direito à vida contra a opinião de terceiros que queriam aprovar o direito à existência digna. Mas por que estamos insistindo tanto nessa discussão de direito à vida, inviolabilidade e existência digna? Estamos insistindo nessa discussão, insistindo nessa comprovação jurídica, fático-científica, de que é verdade que foi aprovada a inviolabilidade e que é verdade que o povo brasileiro não quis a existência digna e que não podem mudar o artigo 5º, é outra verdade científica, tá? Mas, infelizmente, ingressaram com a DPF 54, dizendo que o anencéfalo não tem direito a viver porque não merece a existência digna. Então, ressuscitaram um debate ocorrido na Assembleia Nacional Constituinte. Em 1987, ressuscitaram na DPF 54. Levaram para o Supremo Tribunal Federal, pediram que 11 ministros da Suprema Corte Brasileira decidissem algo que já foi decidido quando da promulgação da Constituição. Meus amigos, o que é isso, a não ser um golpe contra a ordem jurídica democrática constitucional? O que vem a ser isso, a não ser uma usurpação, não simplesmente do poder legislativo comum, como muito se fala nas esquinas do país, nessa atual situação grave que o país está vivendo. Toda hora se ouve dizer isso. Não, isso é usurpação, estão legislando. Essa é a usurpação comum. Agora, eu não estou falando desse tipo de usurpação. Estamos falando de algo muito mais sério, muito mais grave. Estamos falando sobre usurpação do poder constituinte originário. Rasgaram uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, artigo 5º, que foi exaustivamente debatido. O direito à existência digna perdeu para a inviolabilidade, e mais de 20 e tantos anos depois, como jamais conseguiram aprovar na Câmara e no Senado qualquer lei para favorecer o aborto, buscaram, via Supremo Tribunal Federal, essa usurpação, e nós não podemos deixar passar in naubis essa situação. Todos sabem, está na Constituição, a origem do poder. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Recentemente, lendo jornais, periódicos, coisa de um mês atrás, lemos José Levi do Amaral, secretário executivo do Ministério da Justiça. O STF está deixando de ser um tribunal que zela pela aplicação da Constituição para atuar na manipulação da Constituição. Vejam as palavras do secretário executivo do Ministério da Justiça. Outro professor, Enivaldo da Silva, professor de Direito Constitucional da USP. Julgamento de aborto pelo judiciário viola direitos constitucionais do nascituro e de quem já nasceu, além de usurpar a competência do Congresso. Isso é coisa dita há um mês atrás na Folha de São Paulo, nos principais jornais do Brasil. Então, vejam a posição, qual o papel natural
do Supremo Tribunal Federal que as crianças aprendem no curso primário? Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Aí as criancinhas respondem, é o guardião da Constituição. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal zelar pela manutenção da ordem constitucional. O que nós estamos vendo, citando expressamente como primeiro grande caso, a DPF 54, estamos verificando que o debate do direito à existência digna e a questão da inviolabilidade da vida humana foi levantado novamente após já ter sido sepultado na Assembleia Nacional Constituinte. O atual cenário do Supremo Tribunal Federal, que se resume basicamente numa tentativa de imposição de políticas públicas que envolvem o desrespeito à inviolabilidade do direito à vida, nos remete ao antigo estudo do constitucionalismo, nos remete à análise da força normativa da Constituição. Ouvimos hoje, para citar o ministro e professor Gilmar Ferreira Mendes, a questão da legitimidade argumentativa, justificando a substituição do processo parlamentar como protagonista na elaboração de leis. Essa doutrina, essa visão jurídica justificaria o papel do Supremo Tribunal Federal como legislador, numa situação global que se vê hoje no Brasil. Bom, voltando à antiga discussão da força normativa da Constituição. Conrad Hesse defendia a autonomia da Constituição jurídica para libertá-la das momentâneas constelações de poder. E La Salle defendia as questões políticas. Até parece que esse tema histórico do constitucionalismo, tá, ressurgiu nos dias de hoje no direito brasileiro, na Constituição brasileira. Ora, como nós já dissemos, nós temos, em matéria de direito à vida, uma cláusula pétrea que garante a inviolabilidade do direito à vida, validada democraticamente através de um processo de criação de genética constitucional, validado por uma Assembleia Nacional Constituída, que, segundo quase todos os autores, é o que há de mais sagrado, intocável no direito constitucional. Temos hoje políticas públicas internacionalistas que, no campo da filosofia do direito, poderíamos chamar de neofeudalismo jurídico, que é essa tentativa de invasão da soberania nacional por políticas internacionalistas, para citar apenas a ONU como representante de interesses internacionais de redução da população do planeta, com políticas públicas voltadas para a redução das populações, tá? E essas constelações de poder estariam trazendo no campo teórico, tá, para a atual situação de ativismo judiciário no país. Ora, façamos uma breve reflexão. Uma breve reflexão. Como funciona o sistema de indicação dos ministros da Suprema Corte no Brasil? Não são indicados na forma da Constituição pela Presidência da República? Tá? Não são políticas dominantes, detentores do poder, que colocam os ministros que querem? Temos hoje o ministro Alexandre de Moraes, colocado pelo governo Temer, porque representa interesses e políticas do governo Temer. Temos o ministro Toffoli, que foi advogado do ex-presidente Lula e do próprio partido, porque interessa ao partido. E os demais ministros, a citar o ministro Marco Aurélio, do governo Collor, e etc., que foram todos indicados politicamente. E se formos observar nos últimos anos qual o partido político, qual o grupo político que se perpetuou no poder, nós vamos observar que grande parte da atual composição do Supremo Tribunal Federal é emanada de um grupo político que defende políticas públicas contrárias ao direito à vida.
manifestadas inclusive em documentos oficiais. E esses mesmos grupos políticos que foram derrotados na Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? Os partidos que defendiam o direito à existência digna, que eram contrários à inviolabilidade do direito à vida, foram derrotados na Assembleia Nacional Constituinte. E hoje conseguiram indicar ministros da Suprema Corte que têm uma visão política alternativa e que muitas vezes pode buscar entendimentos, como efetivamente já buscou na DPF 54, de que a vida humana não é tão inviolável como diz o artigo 5º da Constituição. Então, além da questão da discussão do direito à existência digna, que já foi objeto de análise e discussão pelo poder competente, que era o poder legislativo, quando da Assembleia Nacional Constituinte, hoje o direito à inviolabilidade do direito à vida encontra-se sobre a tutela, sobre a discussão jurídica de 11 ministros que não representam a soberania popular. Nenhum brasileiro votou em nenhum ministro da Suprema Corte, ninguém elegeu nenhum dos ministros, e esses 11 ministros hoje estão decidindo a vida de seres humanos, se devem viver ou se devem morrer. Hesse destaca, voltando ainda à antiga discussão da força normativa da Constituição, a chamada vontade da Constituição, sem desprezar o significado dos fatores históricos, políticos, sociais. Para a eficácia da força normativa da Constituição, a lei fundamental de um Estado somente poderá ser vista como uma força ativa, uma causa capaz de produzir uma influência enérgica, eficaz e participante, quando na mesma for verificada uma vontade, uma tendência de se orientar o próprio comportamento humano de acordo com a ordem nela estabelecida. Ou seja, de acordo com a vontade da Constituição, o povo brasileiro quis a inviolabilidade do direito à vida. Não quis o direito à existência digna, pois se quisesse o direito à existência digna, o povo brasileiro teria dado uma procuração com amplos poderes aos magistrados para condenarem à morte crianças com síndrome de Down, condenarem à morte anencéfalos, condenarem à morte crianças com microcefalia e qualquer outro tipo de doença ou patologia, na contramão dos valores básicos elementares da bioética e do biodireito, porque ninguém busca tratar um doente matando um doente. Voltando à origem do poder, todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Estamos diante de uma grave questão de poder. Uma grave questão de poder. O que prevalece? O poder do povo brasileiro? Porque a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição representa, se fôssemos usar uma comparação com a matemática, é igual à vontade soberana do povo brasileiro. 87% do povo brasileiro é a favor da inviolabilidade do direito à vida. Tá? Desde a Assembleia Constituinte até os dias de hoje. Mas não. A ideia é 11 ministros decidirem pela vontade do povo brasileiro. Bom, dizem que a história se repete e a história ensina no mundo inteiro. Vamos verificar o que aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte. Como se deu a legalização do aborto pela Suprema Corte nos Estados Unidos da América do Norte. Famoso caso Wade, em 1973. A Suprema Corte norte-americana estabeleceu o direito ao aborto como consequência do direito à privacidade. A decisão declarou a inconstitucionalidade da lei estadual do Texas e conferiu às mulheres uma total autonomia para interromper a gravidez durante o primeiro trimestre de gestação. Tá? Para quem não conhece esse caso da jurisprudência estadunidense, essa pessoa, grávida, por livre e espontânea vontade, teve uma relação sexual com seu namorado, ficou grávida, e resolveu
através de advogados, especialistas e defensores da política da cultura da morte, obter uma jurisprudência da Suprema Corte autorizando o aborto. E inventou a história que teria sido vítima de estupro. Contou uma história fantasiosa. E, afinal de contas, houve esse julgamento. Acontece que, com a consolidação da jurisprudência da Suprema Corte, oriunda de um fato inverídico, mentiroso, que foi um falso estupro revelado, tá? Milhões e milhões de crianças morrem nos Estados Unidos, morreram e morrem a partir de hoje. E ela, desesperada, com crise existencial, foi procurar psicólogos e psiquiatras, resolveu, em 1987, contar a verdade. Em 1987, reconheceu numa entrevista que a história do estupro tinha sido completamente inverídica. E, pasmem, os amigos, que a Sarah Eddington, uma das advogadas do caso, explicou em seu discurso no Instituto de Ética de Educação de Oklahoma por que se utilizara da falsa alegação de estupro até que o caso chegasse à Suprema Corte. Ela disse, entre aspas, minha conduta não pode ter sido totalmente ética. Ou seja, ela sabia que não havia estupro, assinou uma petição pedindo estupro, mas eu fiz porque pensei que havia boas razões. Meus amigos, a jurisprudência da Suprema Corte se consolidou e o aborto está liberado nos Estados Unidos, virou uma indústria. Virou uma indústria o aborto nos Estados Unidos. Vejam o que nós estamos aprendendo com a história. Voltamos para o Brasil. Como começaram os ataques ao direito à inviolabilidade da vida humana no Brasil? A DPF 54. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, requereu que fosse declarada a inconstitucionalidade dos artigos 124, 126, 128, 1 e 2 do Código Penal, como proibitivos da antecipação do parto em caso de gestação de criança anencéfala, sobre o argumento de que ocorreria violação de preceitos fundamentais, tá? Quais sejam o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam o primeiro artigo que o advogado, na época, Luiz Roberto Barroso, hoje ministro, primeiro artigo que ele colocou, dignidade da pessoa humana. Ele preocupado com a dignidade da mulher que estaria gerando uma criança com anencefalia. O direito à liberdade da mulher de realizar o aborto, o princípio da legalidade e o direito social à saúde. Ou seja, reacendendo a velha discussão do direito à existência digna. A mulher tem a dignidade de não ter um filho doente que não tem o direito de viver, porque há uma discussão sobre a existência digna. Vamos analisar, em apertada síntese, tá? A DPF 54. A jurisprudência da Suprema Corte brasileira, já consagrada por um voto lapidar do decano ministro Marco Aurélio de Mello, diz, conforme fundamentação de Celso de Mello no agravo ADIM 2130, tem-se que convém a índole da arguição de descumprimento de preceito fundamental, palavras do ministro Celso de Mello, aspas, pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia. Em poucas palavras, existe na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de interessados ingressarem na relação processual como amicus curiae, como amigos da corte, trazendo subsídio, trazendo elementos, peticionando, contribuindo para a decisão fundamentada, participação, pluralização do debate constitucional. O ministro Marco Aurélio de Mello foi o relator da DPF 54, recebeu, me lembro perfeitamente, em plenas férias em Brasília, em julho, no recesso, recebeu a petição inicial e, inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária, determinou liminarmente, autorizou, tá, que esses dispositivos em sede de decisão provisória liminar
fossem suspensa a eficácia, ou seja, qualquer mulher que realizasse o aborto imediatamente depois da propositura da ação e imediatamente depois da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, não seria crime. Ou seja, naquele período, houve uma pessoa que fez um estudo, agora eu não me recordo, daquele período que o ministro Marco Aurélio autorizou a liminar até posteriormente a reunião do plenário que cassou a decisão liminar dele, essa pessoa tem um número de crianças portadoras de anencefalia que morreram. Tá? Esse número é bem significativo. Na contramão da jurisprudência da Corte, o ministro relator Marco Aurélio de Mello indeferiu todos os pedidos de amicus curiae. E antes de indeferir todos os pedidos, inaudita altera pars, autorizou o aborto imediato. Né? Ou seja, quem quisesse abortar, poderia abortar, que não seria crime. Tal decisão monocrática foi posteriormente derrubada. No final, finalmente, julgando o mérito, muito tempo depois, o Supremo autorizou o aborto de fetos portadores de anencefalia. Interessante essa discussão, quando nós falamos, né, que se a jurisprudência da Corte permite a participação de entidades como amicus curiae, porque essas entidades teriam algo a trazer. Um assunto que sequer foi abordado na decisão foi um posicionamento do Comitê de Bioética da Itália. A Itália é um dos países mais evoluídos do mundo no estudo da bioética e no estudo de questões científicas envolvendo deformidades de fetos e etc. E o Comitê de Bioética da Itália, composto por uma infinidade de cientistas, todos pós-doutores, estudiosos na matéria, no campo da medicina, no campo do direito, em diversas áreas da ciência, estudaram e elaboraram um parecer, tá, dizendo que o anencéfalo é um ser humano vivente, um ser humano que possui diversas anomalias, diversos problemas de saúde, mas que é um ser humano e que pode ter uma certa sobrevida, como no caso, no Brasil, nós temos casos de crianças que sobreviveram mais de um ano. E o Supremo decidiu na contramão da opinião desse conselho científico e de outros conselhos dos Estados Unidos e de outros países do mundo. Ou seja, se o ministro tivesse admitido o amicus curiae, se entidades tivessem produzido prova pericial, rigorosa, sobre o estado dessas crianças, sobre o quadro clínico médico dessas crianças portadoras de anencefalia, talvez a decisão não tivesse sido a que aconteceu, baseada em falsas premissas científicas, sem o devido debate. Porque, falando de um modo geral, numa simples ação onde existe autor e réu, existe o direito do contraditório. Mas numa DPF não tem autor e réu. Numa DPF, o contraditório não pode ser aprofundado pela sua própria natureza jurídica. O que é pior, vejam que pouca gente talvez tenha conhecimento desse fato. No dia 10 de dezembro de 2008, mais de uma dezena de deputados federais de partidos políticos diferentes protocolaram na Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal em Brasília, uma representação ao Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Antônio Fernando de Souza, solicitando que fossem adotadas medidas legais cabíveis no sentido de afastar o ministro Marco Aurélio de Mello do julgamento da DPF 54 em curso no STF por entrevistas documentadas. Né? E eu fiz uma enquete como professor universitário, peguei 10 alunos de graduação, 10 alunos de pós-graduação e perguntei se alguém tinha conhecimento desse fato. Os 10 da graduação, os 10 da pós-graduação desconheciam esse fato. A imprensa simplesmente fechou os olhos e não noticiou esse fato. De acordo com a revista Veja, quer dizer, não foi qualquer revista que noticiou, foi simplesmente a revista Veja, tá? De setembro de 2008, o jornal Correio Brasiliense, que é o principal jornal de Brasília, fonte Agência Estado, datada de 28 de agosto de 2008, o Globo Online, matéria publicada em 28 de agosto, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio Mello, apresentou o resultado do julgamento, antes do julgamento, e antecipou o seu voto antes do julgamento, e disse qual seria o placar hipotético da solução, e, se não me falha a memória, está no texto da revista Veja, que instruiu, que foi a prova documental que instruiu a representação,
Pegaram uma revista Veja original, grampearam na representação e entregaram ao procurador-geral. Aí ele dizia assim, depois que o Supremo bateu o martelo, não adianta recorrer ao Santo Padre. Uma referência ao Papa, que na época era o Papa João Paulo II. Não adianta recorrer ao Santo Padre. Então, isso é um fato gravíssimo. Por quê? Porque o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional diz: é vedado ao magistrado exercer comércio, etc., não é o caso. Exercer cargo de direção não é o caso. Inciso 3. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. Ele manifestou na revista Veja opinião sobre o caso que ele era o relator. Ele era o relator, ou de ontem. Ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvando a crítica nos autos em obras técnicas de exercício do magistério. Então vejam, esse dispositivo foi invocado pelos 10 deputados federais ao Procurador-Geral do Ministério Público, dizendo se o ministro Marco Aurélio poderia ou não continuar como relator e se poderia votar, já que antecipou o seu voto e simulou o placar, de acordo com a revista Veja. Se for mentira, a revista Veja tem que responder. Código de Ética da Magistratura diz: o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e Estatuto, através da imparcialidade, do conhecimento, capacitação, cortesia, transparência, segredo profissional, prudência, diligência, integridade profissional e pessoal, dignidade, honra e decoro. Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição, às leis do país, buscando o fortalecimento das instituições. A atividade judicial deve se desenvolver de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça entre as pessoas. Ainda no Código de Ética, artigo 4º, exige-se eticamente independente a postura do magistrado, sem interferir de algum modo. Imparcialidade: o magistrado é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo do processo distância das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Todos sabem que o Papa pertence à Igreja Católica e que a Igreja Católica é contra o aborto. Então, um comentário de que depois que o Supremo bateu o martelo, não adianta recorrer ao Santo Papa, é um comentário, no mínimo, menosgabando a posição do líder da Igreja Católica. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie injustificada de discriminação. Como já dissemos, a DPF 54 traduz também uma posição de eugenia, fundada em falsas premissas científicas. O texto utilizado na petição inicial diz que a anencefalia sustenta no seu reinado entre patologias por um caráter clínico extremo. Até aí é verdade. A ausência dos hemisférios cerebrais. Mas esta, no meu entender, não é a razão suficiente para os fetos. A ausência dos hemisférios, a ausência de cérebro, que não é o caso, torna o feto uma representação do sub-humano por excelência. Os sub-humanos são aqueles que, segundo o sentido do dicionário, se encontram aquém do nível humano, ou, como prefere Jacquard, aqueles que não aptos a compartilharem da humanitude, a cultura dos seres humanos. Os fetos são, assim, alguns dentre os sub-humanos. Vejam todos que a DPF 54 mandou um cartão de visitas na sua petição inicial, avisando que, naquela ocasião, a ideia era a autorização do aborto dos anencéfalos, mas que os anencéfalos seriam apenas alguns dos sub-humanos. Então, há uma lista imensa de sub-humanos que estão sendo perseguidos e que hoje, nós, alguns anos depois da DPF 54, já percebemos que temos a ADI 5581, que visa perseguir os microcéfalos, que devem ser, talvez, outros dos sub-humanos mencionados na antiga petição. Vejam que há uma linearidade, há uma posição, uma política definida, eugênica, dentro da própria Suprema Corte brasileira.
ADI 5581, relatoria da ministra Carmen Lúcia, autora ANADEP, né, Associação Nacional dos Defensores Públicos. Pedidos de amicus curiae foram formulados por várias entidades até o dia de hoje. Nenhum deles foi deferido pela ministra Carmen Lúcia. Houve um posicionamento da AGU e do Senado favoráveis ao direito à vida e um posicionamento do Ministério Público contrário à forma processual, o cabimento processual da ADI, mas no mérito também favorável à questão do aborto. Já citamos aqui a posição do professor José Afonso da Silva, na velha discussão do direito à existência digna, trazendo o texto do professor, né, ele diz assim, né, tentou-se incluir na Constituição o direito à existência digna. Esse conceito consubstancia aspectos generosos de natureza material e moral. Serviria para fundamentar desligamentos de equipamento médico e hospitalares, e ainda que o paciente estivesse vivendo, e a prática da eutanásia, mas trazia implícito risco, como, por exemplo, autorizar a eliminação de alguém portador de deficiência de tal modo que se viesse a concluir que não teria existência humana digna. Por esses riscos, talvez tenha sido melhor não acolher o conceito. Esse é o comentário que eu falei dos defensores. Outro aspecto interessantíssimo da ADI 5581, que é apertada a síntese, o pedido inicial traduz, tá? Toda mulher grávida, com exame de sangue comprovando que é portadora do Zika vírus, ela tem o direito de optar pelo aborto do produto da sua concepção, mesmo sendo cientificamente comprovado que não há um nexo causal. Nem toda mulher que está portadora do Zika vírus vai ter uma criança com microcefalia. Segundo uma cientista brasileira, tem 1% de chance disso acontecer e 99% de não acontecer. Mas mesmo assim, os mesmos que patrocinaram a DPF 54, o mesmo Instituto Anis, foi procurar a Associação Nacional dos Defensores Públicos, vendendo a ideia de propor essa ação. E, interessante, tomamos conhecimento que o presidente da entidade, da ANADEP, à ocasião, que autorizou a propositura da ação, teria informado perante 6 deputados federais na Câmara dos Deputados que foi induzido a erro por essa entidade defensora dos direitos da mulher. Pois ele imaginou, ele, defensor público, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, imaginou que essa ADI 5581 seria apenas para obrigar o Estado brasileiro a pagar o tratamento das crianças portadoras de microcefalia, que é muito louvável. Quando ele foi ver, depois que a ação já estava distribuída na mão da ministra Carmen Lúcia, é que ele verificou que pediram para autorizar o aborto. E ele teria sido enganado. Diante desse fato, tá, já que 6 deputados testemunharam que seria um fato verdadeiro, 6 deputados federais brasileiros, da ativa, que disseram, e diante desses fatos, e diante de informações que foram chegando à Câmara dos Deputados, a Associação dos Defensores Públicos de Brasília, do Distrito Federal, disse, olha, nós de Brasília não fomos convocados na forma da lei, né, para autorizar ou não essa ação, e nós deveríamos ter sido ouvidos na Assembleia. Resumindo, a Associação dos Defensores Públicos de Brasília ingressou com uma ação anulatória na 2ª Vara Civil de Brasília, alegando falta de convocação legal dos defensores de Brasília para participarem da Assembleia e pedindo anulação. Em apertada síntese, tá? Os defensores de Brasília não deram autorização para a Associação Nacional entrar com essa ação do aborto. Assim sendo, essa ação tecnicamente já nasceu morta, porque nasceu, tá, sem o interesse de agir, sem autorização de uma entidade que fazia parte da entidade nacional. E outras entidades e outros estados também se dizem vítimas desse engodo. Resumindo, o juiz da 2ª Vara Civil de Brasília pode vir a julgar a ação anulatória, anulando a ata de assembleia da ANADEP que autorizou a propositura da ação. Aí a ministra Carmen Lúcia vai ter que examinar se ela pode ou não evoluir com uma ação que sequer foi autorizada pelos defensores públicos. Vejam que gravidade da situação. Matéria sub judice, pedido de decretação de nulidade da Assembleia. Ação proposta sem a configuração do binômio interesse de agir e legitimidade. Bom, vamos ingressar no tema das ADPFs.
As ADPFs possuem características especiais. Primeiro, só quem pode julgar uma ADPF é o Supremo Tribunal Federal. Então, é um único tribunal competente, o que faz com que o limite sejam apenas esses 11 julgadores, já com esses comprometimentos políticos que nós já vimos. As hipóteses de cabimento de uma ADPF: evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal ou estadual. Deve ser proposta em face de atos do poder público já concretizados, não se prestando para a realização de controle preventivo desses atos. Ora, uma simples análise técnica dos requisitos que configuram a DPF já demonstra que nenhum desses requisitos estiveram presentes nem na DPF 54 e não estão presentes também na DI 5581, como também não estão presentes na 442, que trata do aborto até o 3º mês, que está com a ministra Rosa Weber. Inexistência de ato do poder público capaz. No que tange aos pressupostos processuais da DPF, tá? A parte que ingressou com a ação tem que apontar qual o ato do poder público capaz de ensejar violação de preceito constitucional. Então, se fizermos uma leitura atenta da petição inicial da DPF 54, fizermos uma leitura atenta da DI 5581, fizermos uma leitura atenta da DPF 442, vamos ver que esses requisitos, essa inexistência de ato para providenciar a lesão. Então, não há. Da mesma forma, ela não é cabível à luz do parágrafo 1º do artigo 4º, conforme jurisprudência do próprio tribunal. Disponíveis outros meios para questionar e sanar a lesividade, a qual deverá estar sempre sujeita ao princípio constitucional do contraditório em respeito à dignidade humana do feto. Tá? Então, nós sabemos que, no caso da anencefalia, existiam leis, projetos de lei sendo votados, tá? Para discutir essa questão e, na contramão da vontade popular do Poder Legislativo, foram usurpados os poderes, não sendo cabível de maneira alguma a DPF nesse caso. Sendo necessária também análise das provas e circunstâncias caso a caso, não sendo possível julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que nós dissemos. Tá? O campo probatório, o terreno cognitivo de apuração de prova, tá? É muito limitado e permite qualquer ofensa ao dispositivo constitucional e ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Finalmente, a DPF 442, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ingressou, estamos trazendo aqui uma entrevista da Carta Capital, tá? Com a primeira grande ação pela legalização do aborto. Eu diria que não é a primeira, não. A primeira foi a DPF 54. Essa já foi a terceira, né? Porque a segunda foi a DI 5581. Tá? Após esse tribunal já ter se debruçado sobre os aspectos do tema, como no caso dos anencefálicos, aqui se contradizem, né? É a primeira, mas já houve. E está pendente de julgamento o caso do Zika vírus, está na Carta Capital. A ação do PSOL se sintoniza com o movimento feminista e a defesa das mulheres, e vem, em nome delas, reivindicar seus direitos no Supremo. As urgências das mulheres que decidem abortar são inadiáveis. Achei interessante que pelo menos houve essa verdade, né? As mulheres que decidem abortar, porque até bem pouco tempo havia um jogo de palavras, não se falava em aborto, se falava em interrupção seletiva da vida intrauterina. Procuravam mitigar essa questão do aborto, agora já estão assumindo, estão se sentindo tão confortáveis politicamente no julgamento da questão do Supremo e já estão assumindo que é aborto. O PSOL, enquanto partido comprometido com a luta das mulheres, e a ANIS, essa entidade que ajudou a patrocinar a DPF 54 e também a DI 5581, enquanto instituto que sempre defendeu os direitos sexuais, une a competência jurídica com a ousadia política necessária para dar este passo, o passo da DPF 442. Assinado Luciana Genro, advogada e dirigente do PSOL. Então, tirado também de matéria da mídia, em entrevista, ou seja, é a política pública de legalização do aborto no país, que não foi possível essa política ser admitida junto
ao poder legislativo, que era o poder competente, de acordo com a separação dos poderes, né, harmônicos e independentes entre si, judiciário, legislativo e executivo. Como não foi possível, acharam o campo de combate mais limitado. Em vez de jogar no Maracanã com 11 contra 11, preferiram jogar 11-0 numa quadra menor, num campo mais dominado. Então, partiram para isso. O partido argumenta que o pedido deve ser concedido porque o embrião não tem status de pessoa constitucional. Diz ainda que, apesar de haver proteção infraconstitucional ao feto, esta garantia não pode ser desproporcional ao ponto de desrespeitar a dignidade humana. Qual é o jogo técnico que eles pretendem? O direito de liberdade estaria num plano superior ao direito à vida. O direito à vida é relativizado, tá? Porque a Constituição não fala expressamente que a vida começa com a concepção, diz apenas que o direito à vida é inviolável, embora o Pacto de São José da Costa Rica deixe bastante claro que a vida humana começa com a concepção e o Brasil é signatário do pacto, então prefere dizer claramente que essa norma, Pacto de São José de Costa Rica, é uma norma infraconstitucional e que, por essa razão, o embrião não tem status de pessoa constitucional. E aí querem levar para 11 ministros do Supremo a discussão, tá? Com base já num posicionamento pré-determinado do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, no habeas corpus julgado recentemente, de que, por essa razão, estaria autorizado o aborto, tá? Por o fundamento jurídico é que o embrião não é pessoa constitucional, o embrião não é protegido. Agora, interessante esse raciocínio de que o embrião não é pessoa constitucional, porque presos políticos torturados na ditadura militar, uma determinada presa política foi torturada na época da ditadura lá atrás, antes da vigência da Constituição, tá? E o filho dessa mulher torturada nasceu, mesmo com a tortura e tal que ela sofreu, nasceu, ingressou com uma ação de indenização contra o Estado brasileiro, ganhou a ação, foi indenizado, tá? Porque desde a época que ele era embrião da barriga da mãe na cadeia do DOI-CODE, sei lá de onde, que foi torturado, tá? Ele tinha... E eram pessoas de esquerda, pessoas que foram torturadas pela ditadura. Essas mesmas pessoas que defendem, tá, que não há status constitucional, o embrião não tem proteção constitucional, esses ganharam a indenização porque o Estado entendeu que tinha proteção constitucional. Vejam que interessante, né, essa questão política, isso é a questão da política. Bom, posicionamento da Presidência da República, todos sabem que foi favorável. A AGU também foi favorável ao direito à vida, tá? Se posicionaram e finalmente tivemos agora como último caso para mencionarmos sobre o papel do Supremo com relação à defesa da vida, o habeas corpus 124.306 do Rio, recente, de novembro de 96. Tá? Foi discutida a questão do crime de aborto, um crime ocorrido na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, a clínica de aborto, o bem jurídico foi envolvido e o ministro Marco Aurélio era o relator, depois o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu e houve um posicionamento, pedido de concessão de cautelar, né? Já que o STJ, através da ministra Maria Tereza, não permitiu, não deu procedência ao habeas corpus, né? Esses pacientes tinham uma clínica de aborto, foram presos em flagrante em 2013, tá? E por 4 vezes por provocar aborto na gestante. Foram soltos, beneficiados pelo habeas corpus, dizendo que não se sustentaria, tá, esse crime, porque eles tinham um endereço fixo, bons antecedentes, etc, etc. E essas pessoas que tinham bom antecedente, endereço fixo, etc, etc, posteriormente foram presos por um crime ainda de repercussão nacional, um crime bárbaro, tá? Jandira, a vítima, estava com mais de 3 meses de gravidez, passou mal e esses mesmos que foram beneficiados pelo habeas corpus, Rosemary, não chamaram socorro, resolveram dar um tiro na cabeça do cadáver que foi esquartejado e incendiado, afirmou o delegado Hilton Afonso, que investigou o caso. Então, esses mesmos, tá, que já haviam sido envolvidos, participaram de outra conduta criminosa. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, aproveitou
né, nesse habeas corpus para fazer apologia à autorização do aborto até 3 meses de gravidez, defendendo os direitos sexuais da mulher, e fez a sua política, sua posição, que nos leva à seguinte conclusão, que nada mais é do que uma reflexão que todos nós brasileiros devemos fazer a partir do papel, tá, do Supremo Tribunal Federal com relação à inviolabilidade da vida humana. Qual o papel do Supremo Tribunal até os dias de hoje, no Brasil, tendo em vista a DPF 54 que nós já comentamos, tá? Houve até representação junto ao Ministério Público, tá? Sobre a ADI 5581, que até presente data não houve deferimento de amicus curiae, sobre a 442, que até presente data não houve deferimento, a aceitação oficial do amicus curiae. O STF está cumprindo a sua missão de zelar pela guarda da Constituição no que diz respeito à inviolabilidade da vida humana, prevista como cláusula pétrea? Fica essa pergunta no ar. O atual sistema de escolha dos ministros do Supremo possibilitaria o favorecimento de políticas públicas de eugenia e cultura da morte via ativismo judicial na contramão do poder constituinte originário? A resposta, meus amigos, vai ficar com Bob Dylan. Está soprando no vento. Muito obrigado.